Graças a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 5 de agosto, comemora-se hoje o Dia Nacional da Saúde. E eu espero que você que está conosco nessa oportunidade esteja desfrutando de saúde, que é uma das maiores riquezas que nós podemos desfrutar. Porque quando a gente adoece, a gente sabe o quanto a saúde é importante. A gente só valoriza a saúde quando nós adoecemos. Estamos nessa manhã, mais uma vez, reunidos para juntos ouvirmos e recebermos a palavra de Deus. Você internauta, você telespectador da TV Massa, TV a cabo, Canal 20, continue com seu coração aberto. Dentro de instantes, nós estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Mas antes desejamos fazer uma oração. Eu tenho convidado todos os dias a você que está conosco para orarmos intercessoriamente por nossa pátria, principalmente porque nós nos aproximamos das eleições e esse ano as nossas eleições para presidente, Senado, a Câmara dos Deputados Federais e governadores, ela tem um viés muito importante. É a luta do bem contra o mal, porque a gente sabe que há determinados candidatos que defendem as ideologias de gênero, defendem a legalização da maconha, do crack, defendem o aborto e procuram também tolher as nossas liberdades. Tudo isso vai de encontro à palavra de Deus. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas não nos dão o direito de tirarmos a vida. E se alguém defende o aborto, isso é crime. Se alguém legaliza ou tenta legalizar a maconha, o crack, estarão trazendo ruínas a muitas famílias. Até porque nós sabemos o quanto as drogas destroem não só a vida, mas destroem também conceitos, destroem famílias. E outra coisa que defendem, que procuram defender, aí as ideologias de gênero, que vai de encontro à palavra de Deus. A família, a célula máter da sociedade, não pode ser tolhida o direito de nós reconhecermos, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus criou macho e fêmea para que pudessem constituir uma família. Eu costumo dizer que dois seres de um mesmo sexo não podem gerar uma vida. Duas mulheres não podem gerar uma vida. Dois homens não podem gerar uma vida. Isso vai de encontro a um princípio bíblico e também até a própria formação biológica não permite. Isso é algo que as pessoas defendem sem ver aquilo que está por trás disso. Não é? É uma maneira de ir de encontro à natureza que Deus criou. Então é bom que nós oremos intercessoriamente por estas eleições, porque é a luta do bem contra o mal. Não se trata de candidato A ou B, se trata de nós vermos a luta, né, que se trava por uma minoria contra a maioria. E eu espero que aqueles que estão conosco nessa oportunidade possam refletir naquilo que nós poderemos trazer de progresso para a nação ou para a destruição do nosso país. A nossa bandeira verde e amarela, muitos dizem, jamais poderá se tornar vermelha ou banhada de sangue. Por isso, eu convido você agora para que juntos oremos intercessoriamente por nossa nação. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor está nos concedendo, a oportunidade de, mais uma vez, abrirmos o nosso coração para expor aquilo que a Tua Palavra nos instrui, nos ensina. E eu te peço a Tua bênção, em especial sobre toda a nação brasileira. Abençoe as autoridades constituídas, civis, militares, eclesiásticas, para que, ó Deus, possamos ver este país continuando através da nossa história, desfrutando da paz, da harmonia, ó Deus, do progresso. E eu te peço em nome de Jesus, não permitas que o mal prevaleça contra o bem, Senhor. Por isso eu te rogo nessa oportunidade, em nome de Jesus, guarda a nossa nação,
Guarda o nosso povo, guarda a nossa pátria, guarda, ó Deus, a tua igreja, para que possamos continuar desfrutando dessa liberdade de proclamar o teu evangelho. Nós te pedimos que tu abençoes, portanto, o atual presidente, que, ó Deus, ele possa ter mais um mandato para continuar dirigindo os destinos desta nação sobre o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, eu te oro mais uma vez e te peço agradecido todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ministrarmos a palavra, vamos deixá-los com o cantor Armando Filho. Só Deus segura este país. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura esse país. Foi o que eu li na revista Veja. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus Jeová. Só Ele tem todo o poder, e o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder, e esta nação Ele vai restaurar. Sei que as horas se avançam, mas eu não posso deixar de pedir aos amados que não fiquem se degradando entre si por causa de político A, político B. A igreja do Senhor não se divide. Talvez as denominações sim, mas a igreja verdadeira não se divide. E a igreja do Senhor não confia em poderes humanos. A nossa esperança está em Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Olha essa parte, escuta essa parte. Muitos têm pouco para viver. É um contraste tremendo, não é? Poucos têm muito para valer. Esse sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação. E onde é que você vê isso? Na tela, na telinha da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será dessa grande nação. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, qual a solução? O amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus
Só Ele tem todo o poder. E o Brasil Ele vai restaurar. Só Deus tem todo o poder. E essa nação Ele vai restaurar. Que o bem que ele queria fazer, ele não podia, não tinha forças, porém o mal, por estar presente em seu coração, em seu interior, é que o levava a fazer aquilo contrário à vontade de Deus. E sabe, irmãos, isso é muito comum na vida de uma pessoa quando se desvia do Evangelho. Quando se desvia do Evangelho, essa pessoa às vezes se entrega às dissoluções, aos apetites efêmeros da carne, embora seja salvo. Mas lembra-se da parábola do filho pródigo? Ele estava lá na sarjeta, comendo as alfarrobas dos porcos. Porém, naquela circunstância em que ele estava ali, ele caiu em si, a ficha caiu, né? E ele disse: voltarei e direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como dos teus trabalhadores, como dos teus jornaleiros. Ou seja, ele estava na sarjeta, ele alimentou o pecado no seu coração e deu evasão a todos os sentimentos e apetites carnais. E quando ele estava naquele estado deplorável, aquilo que havia na sua mente e no seu coração, como Paulo diz aqui, né? Ele disse: ao querer fazer o bem, contra a lei de que o mal reside em mim, caiu a ficha, vou voltar e me reconciliar com o meu pai. Segundo um comentário judaico do Novo Testamento, do Dr. David Stern, ele chegou à seguinte conclusão: pode-se traduzir a Torá, que Paulo está falando aqui nesse verso 21, ou seja, a lei, sobre três aspectos. Lei no sentido de legislação ou estatuto. Segundo, lei no sentido de regra, norma. E terceiro, lei mosaica. Ou seja, os sintomas do pecado estão sempre surtindo um efeito digestivo, o qual nos faz mal à alma, ao espírito e ao coração. É como um alimento que você come e tem uma indigestão. É a mesma coisa. O pecado causa indigestão na alma, na mente, no espírito, no coração do homem. Então, a nova vida governada pelo Espírito Santo estabelece padrões de uma nova vida com Cristo. Por isso, ele mostra que, embora estejamos livres em Cristo da condenação da lei, ainda não cumprem de modo perfeito os requisitos da lei, por ainda estarem sofrendo a influência do pecado em nossas carnes. A influência do velho homem, Adão, ainda está presente na nossa carne e no nosso corpo. Daí temos, meus irmãos, que crucificar diariamente o nosso velho homem. Se você não fazia esta oração, passe a fazer a partir de hoje. Senhor, crucifica esse velho homem. Que esse velho homem seja crucificado. Como Paulo disse lá escrevendo aos Filipenses capítulo 3, salvo engano, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos de fazer essa oração constantemente, permanentemente. Verso 22. Estamos já chegando à conclusão. Paulo diz: porquanto, ou porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Isto é, aquele que é nascido de novo, e que morreu para o pecado, foi crucificado com Cristo, ele tem prazer na lei de Deus. No Salmo 19, versículo 7 a 10, a gente cantava muito esse corinho lá no seminário, onde o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Versos 7 a 10.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar do favo. A gente cantava esse corinho lá no seminário. Esse corinho diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém, meus irmãos? Assim é o que Paulo mostra quando ele fala sobre aquilo que você e eu devemos atentar para com a palavra. Então ele diz, em outras palavras, o quanto a minha nova natureza deve ser analisada, avaliada, quando tratar desse pecado que ainda está, esse sentimento do pecado, da velha natureza ainda operando em nossas vidas. Em outras palavras, ele está dizendo, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Amém? E finalmente, irmãos, versículos 23, para a gente já ir para as conclusões, ele diz, no verso 23, abra sua Bíblia, continue, estamos estudando de forma exegética esses últimos versículos do capítulo 7. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Em nosso interior, meus irmãos, há dois aspectos de lei. Paulo está dizendo isso aqui, né? A mente, né? A lei da mente e a lei do pecado. A lei da mente recebe a mente de Cristo. Inclusive Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 ao verso 16, inclusive ele fala do homem carnal e do homem espiritual. E esta luta, né, ele está falando aqui, contra a carne e contra o espírito, ele diz, lá no verso 16 do capítulo 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 16, ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo faz com que a mente que é muitas vezes inclinada para o pecado, ela seja reprimida, quando você passa a se comportar tendo a mente de Cristo. Meus irmãos, nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Você presta atenção no que eu vou dizer agora. Quem é que controla o nosso corpo? A nossa mente. É a mente que faz com que você se levante para fazer alguma necessidade,
para você se alimentar, para você fazer alguma atividade, não é? É a mente que dá ordem, a mente está aqui, é que dá o comando. Quando você está dirigindo, quando você está em casa, dona de casa fazendo os afazeres domésticos, é a mente que está controlando você ir, você voltar, você fazer, você dizer, você falar, você comer, você dormir. É a mente que dá o controle está aqui. Nós, como membro do corpo de Cristo, Ele é a nossa mente. Ele é quem dá a ordem de comando, para que você e eu possamos fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando você estiver lutando esse conflito da carne, né, contra o espírito, que é uma luta contínua entre a nova natureza e a velha natureza, de obedecer ou desobedecer, ou dar lugar às concupiscências da carne, peça, Senhor, que o Senhor possa dirigir a minha mente, dar o controle total na minha mente, para que eu não cometa esse ou aquele pecado. No verso 24, Paulo parece que está desabafando, parece que é um desabafo, parece que ele expressa isso aqui como se fosse um desengano, mas não é não, ele não está fazendo aqui um desabafo como quem está desesperado, não. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele levanta aqui, meus irmãos, um clamor, ao fazer distinção entre a sua mente, cujo alvo era obedecer a Deus e a sua palavra, enquanto que a sua carne o inclinava a pecar. E ele está dizendo por isso, que a sua carne o inclinava a pecar. Por isso, ele conclui: infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde no capítulo 8, quando a gente for estudar no capítulo 8, a gente vai ver isso, né? Ele vai falar sobre a vitória que ele iria alcançar, que ele almejava alcançar. Ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. No verso 25, ele termina afirmando que desejava cumpri-la e se sentia aflito, porque o pecado que ainda residia no seu coração opunha-se a este desejo. Infelizmente, ele chegou a fazer esta afirmativa. E aí, meus irmãos, ele sentia-se esperançoso de que um dia, no futuro, se veria livre da lei do pecado. A pergunta que fizera no versículo 24, voltando aqui o versículo 24, a pergunta que ele fizera: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa pergunta que ele faz no verso 24, não se trata de alguém que estava desesperado, angustiado, aflito, perdido, olha, não tem mais jeito para mim, não. No versículo 25, ele descreve o que havia no seu coração. Graças a Deus por Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Para concluir, irmãos, ele fala na carta 1 Coríntios, eu quero terminar com essa citação, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10, eu termino com essa leitura. Porque, irmãos, essa é a sensação que o cristão deve ter, que ele deve alimentar no seu coração. Ninguém veio para ficar aqui, nós estamos aqui de passagem. A nossa esperança está aqui, no que Paulo diz, escrevendo 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando
por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Concluindo, meus irmãos, nesse capítulo 7, aprendemos que apesar de nós termos ouvido a analogia do casamento comparada à analogia do pecado que morreu para nós, a lei morreu no sentido de você não ter mais, não estar debaixo do domínio do pecado, ser escravo do pecado, mas não podemos desconhecer nos versos 15 a 25 que o pecado, embora ainda esteja presente na nossa vida, no nosso corpo, nós temos, meus irmãos, saber como lidar com a fraqueza da velha natureza, sempre buscando em Deus, né, o nosso fortalecimento, para que o pecado não seja alimentado em nossos corações. É isso que Paulo está dizendo aqui, concluindo esse capítulo 7. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Mas antes, eu quero fazer um convite. Se você desejar visitar a nossa igreja, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Os nossos cultos de escola dominical aos domingos, 9 horas, culto divino, 18 horas, às terças, culto de oração para a família e às quintas-feiras, estudo bíblico. Você está convidado a continuar conosco estudando a carta de Paulo aos Romanos. Porquanto, tenha um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu quero falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move.